Adriana, como você vê essa questão sobre a perspectiva atual do direito? Então, fazendo um complemento ao que a doutora Aline falou, nessa questão do direito contratual, dentro da empresa, muitas vezes você acaba trabalhando e transformando um contrato típico num contrato atípico. Certo. Porque você busca trabalhar o melhor para as duas partes, justamente nessa questão da prevenção. E é essa visão que a gente acaba aprendendo a trabalhar dentro da empresa, porque quando você só se forma em direito, você só tem na tua cabeça que só existem contratos típicos, que aquelas são as regras e que se acontecer um litígio, aconteceu, porque a faculdade trabalha com litígios, né? E dentro da empresa, como a doutora Aline pontuou, você busca trabalhar um contrato que não venha a gerar um litígio no futuro. Então, por exemplo, no meu ramo, como eu estou dentro da empresa, nós temos um procedimento contratual, nós temos uma formatação contratual, qualquer prestação de serviço ele precisa passar pelo jurídico, você tem uma análise feita do fornecedor, do prestador, para ver se depois lá na frente não vai haver uma inadimplência de pagamento ou uma não entrega de produto. Então é uma questão de prevenção muito específica e trabalhosa, mais gratificante. Então, a partir desse último termo que a Adriana coloca para nós, uma atividade trabalhosa. Porque à medida que a Adriana estava colocando para nós os passos, né, das questões contratuais e todos os lados que precisam ser avaliados, isso também é bastante trabalhoso e chega um momento em que a outra parte pode, não vou mais, não quero mais, vocês estão colocando muitas exigências, as cláusulas estão ficando cada vez mais complexas. Também ocorre isso? Ocorre. No meio da negociação? Ocorre bastante. Porque muitas vezes você sabe o que você está fazendo, mas o meu conhecimento, a minha área, por exemplo, de combustível, eu sei que precisa ter aquela cláusula. Né? Vamos supor, uma cláusula que diga que o posto de combustível, o meu revendedor, precisa comprar produtos só da minha distribuidora. Certo. E que se um dia o produto dele tiver diferente numa outra especificação, que não esteja com a minha qualidade, o que ele compre de outra distribuidora, haverá uma inadimplência contratual, né? Um descumprimento contratual. E o cliente muitas vezes não entende que você precisa colocar aquilo. Sim. Ele não entende que ele tem que dar o direito da empresa que está colocando a imagem da empresa distribuidora lá no posto de combustíveis, que a distribuidora tem o direito de fiscalizar a atividade, de verificar se o combustível adquirido é somente da distribuidora, justamente para não gerar uma própria propaganda enganosa ao consumidor. Né? Então, geram muitos conflitos, eles não entendem que tem que ter fiador, eles não entendem o que é uma fiança. Então, às vezes você trabalha para deixar o contratinho do jeito que ele quer, chega lá no final, não quero mais. Isso acontece muito. Então, acontece muito, foi o que eu fiquei imaginando, ao longo que é um processo trabalhoso, moroso também, porque é longo, precisa se cercar de muitos cuidados. E então, quer dizer que o perfil do advogado que se abre também no contexto atual, também tem um perfil bem maleável no sentido da negociação, também precisa ser uma pessoa aberta, estrategista, exatamente. Tem que ser estrategista. Essa é uma habilidade inegável. Eu acredito, Regina, que o profissional de direito, ele continua sendo um profissional estudioso, um profissional disciplinado, mas ele precisa principalmente ser um profissional ousado. Ele precisa ousar mais com a escola de negócios. Como que nós conversamos com esta outra parte contratual? Como que nós deixamos claro a eles a necessidade jurídica de uma cláusula contratual? Como que nós esclarecemos um motorista sobre a necessidade da utilização do EPI? Como que nós enfrentamos, como que nós estudamos novos ramos jurídicos se a nossa tendência
é manter o discurso na escola jurídica. Eu acredito que o professor Sérgio vai explorar à frente uma das tendências do direito do trabalho, que vem sendo muito requisitada, é atender às demandas próprias da construção civil. Nós estamos num momento de desenvolvimento econômico que já esperávamos há muito tempo, né? E sabemos que esse momento imobiliário, essa expansão imobiliária, gera também novos negócios e novas demandas. E o profissional do direito precisa estar preparado para estas demandas. E o conhecimento tradicional, o conhecimento jurídico, não será suficiente para ele acompanhar esta tendência de prevenção para além do contencioso. Eu acredito que o professor Sérgio ainda vai explorar com bastante vagar esse ponto. Sem dúvida, se tiver oportunidade. A partir do nosso terceiro bloco, que nós já estamos encerrando esse bloco, eu já devo deixar a questão norteadora, que nós vamos falar sobre ela no terceiro bloco. Mas só para nós colocarmos, então, em termos e em palavras-chave, o que nós discutimos aqui ao longo desse segundo bloco. A prevenção, então, seria uma característica essencial da advocacia moderna no nosso contexto. A figura do profissional do direito como um estrategista, conforme contribuiu a Adriana, e também precisa prestar mais atenção e ousar mais nos quesitos da escola de negócios, como fez o fechamento a professora Aline. É isso? Mais algum complemento, uma palavrinha-chave? Só para fechar, a questão do profissional do direito hoje, ele está sendo mais exigido, ele tem que ser multidisciplinar. Multidisciplinar, eu acho que é uma característica do advogado moderno. Certo. Muito bem. Vamos deixar então a nossa questão norteadora, a nossa segunda questão norteadora, que tem a ver com em que medida o direito, como conceito jurídico, contribui como instrumento de gestão empresarial, embora nós já tenhamos colocado aqui várias vezes essas características, que são essenciais, na verdade, para o desenvolvimento do profissional dentro da gestão empresarial. Já voltamos. Mais de 50 opções de cursos, 7 áreas do conhecimento, experiência de mais de um século. Todo o know-how da FI Business School está à disposição do mercado em 4 áreas de atuação. Executive Education, com a promoção de cursos para executivos de altíssimo nível em parceria com a ESAD. FI Training, com cursos de curta duração para capacitar, atualizar e desenvolver profissionais de maneira objetiva e rápida. Convênios internacionais, transformando os alunos em verdadeiros players mundiais. Consultoria, prestando orientações técnicas seguras para as mais variadas áreas de negócios. FI Business School, a vanguarda do conhecimento na área de negócios. Voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. O tema de hoje, Direito Empresarial. Bem, ao longo do primeiro e segundo bloco, os nossos professores já foram colocando várias características da atuação do profissional do direito no contexto atual e a maneira como esse profissional atualmente é exigido. Deixamos algumas palavras-chave ao final do segundo bloco sobre as características que compõem o perfil desse profissional atualmente. Uma delas me chamou bastante atenção, o profissional multidisciplinar. Então, antes de nós começarmos com a nossa questão norteadora, eu gostaria de provocar aqui os nossos convidados um pouquinho mais sobre isso. Multidisciplinar tem a ver com um profissional também generalista? Porque aí, tudo bem, a formação inicial do profissional em direito, todos os conhecimentos técnicos, sai formado como bacharel em direito, tem todos os conhecimentos, mas aí ele vai ter vários ramos de atuação, né, em vários segmentos também. E é aí que entra a figura do profissional multidisciplinar ou então um generalista, é isso, professora? Na verdade, o profissional especializado, certo, com o perfil multidisciplinar
não torna estas duas questões excludentes. A tendência hoje é que o profissional de direito se especialize cada vez mais em relação a um determinado ramo do direito, mas ao mesmo tempo conheça, se abra mais para os outros ramos do direito e da área da sociedade empresária em que ele atua. A multidisciplinaridade, ela é voltada para esta oportunidade de diálogo profissional, de diálogo que o profissional do direito estabelece com a economia, sim, com as ciências contábeis, com a administração. Ele é multidisciplinar no aspecto de reconhecer instrumentos, mas a tendência é que ele se especialize cada vez mais. Um exemplo muito claro disso é o professor Sérgio Rocha Pombo. Ele é um dos mais conceituados advogados trabalhistas do Paraná e a sua pós-graduação, o seu mestrado, é exatamente na área de administração, porque ele busca, assim como os alunos da pós-graduação da FAI buscam, uma visão intramuros da empresa. Certo. Ele busca apropriar-se do discurso empresarial. E que isso é bastante próprio e bastante também requisitado pelo profissional de direito. Conhecer o discurso, como a professora Aline estava falando, conhecer o discurso empresarial. Você sabe que isso é de fundamental importância, porque se você não tem essa formação multidisciplinar, você acaba não entendendo a necessidade do empresário. Você, como advogado, você diz assim para o empresário, você tem que fazer isso. Ele diz, eu não vou fazer. Mas por que você não vai fazer? Porque se eu fizer isso, vai prejudicar o meu negócio, certo, vai estimular a minha concorrência, então eu não vou fazer isso. Mas você fica pensando, por que ele não faz? Então você começa a estudar outros ramos do direito, como disse bem a professora Aline, a administração, a economia, a parte da contabilidade, e você começa a entender melhor. Hoje, para mim, com o meu mestrado em administração, eu consigo entender melhor a linguagem do cliente. Por exemplo, eu chego numa empresa e falo da questão da equiparação salarial. Não, mas aqui na empresa a gente utiliza o nosso sistema de remuneração por competência, gestão por competência, avaliação 360. Então eu tenho que entender o que ele quer para poder dar a solução jurídica que o empresário objetiva ter. Outra questão é também os outros ramos do direito. Então na minha área trabalhista, eu lido com o direito do trabalho. Frequentemente existe problemas de acidente de trabalho, que vai envolver a parte do direito previdenciário, vai envolver a parte da responsabilidade civil, porque alguém vai ter que indenizar esse trabalhador que se acidentou. Vai envolver a parte criminal, porque se alguém mutilou ou matou um empregado, vai responder criminalmente, pode ser preso. Vai envolver a questão do direito tributário, porque o pagamento disso vai gerar reflexos no direito tributário. Então, tantos ramos do direito envolvido numa única situação. Então, isso exige que o profissional esteja antenado em vários segmentos do direito, como de outros ramos que também não sejam o direito, como a administração, a contabilidade, a economia, etc. Então, é aquilo que eu te falei, é um desafio maior para o profissional moderno. Da atualidade. Da atualidade. Porque geralmente nós encontramos profissionais também do direito, até um tempo atrás, né, algumas décadas atrás, especializados na sua área de atuação. Então era o trabalhista, era o civil, era o... Me ajudem aí, professor. O tributarista. Então, estava tudo muito bem dividido, digamos assim, e cada um fazendo parte naquele ramo de atuação. Mas, pelo que vocês estão falando, atualmente já exige-se desse profissional um conhecimento maior e um diálogo também entre essas diversas áreas. Na advocacia empresarial, especificamente, porque essa aproximação, ela é necessária, ela deixou de ser natural para se tornar necessária. Hoje, o profissional, ele precisa dispor de tecnologias que o coloquem mais à disposição da organização. Ele precisa, de fato, compreender outros ramos do direito para ter uma pronta resposta, como colocou o professor Sérgio. Embora ele não se especialize no direito tributário, embora ele não se especialize nas ciências criminais, ele pode, para aquela ação oriunda de uma perspectiva trabalhista, ele consegue dar a pronta resposta valendo-se destas informações que ele recolhe em outros meios. Isso não acontecia antes.
Antes, os profissionais consultavam os colegas das outras áreas para obter estas informações. Hoje, é necessário que nós tenhamos um mínimo de navegabilidade nas áreas afins